Mas agora o negócio é o seguinte, nós vamos ouvir aqui o Eduardo Castro, o sujeito que Cláudio Zaidan mais admira no mundo. Outro dia, aqui na Bandeirantes, em programa esportivo que eu conduzia, o senhor entrou e traduziu tudo. Fiquei muito orgulhoso, porque, olha, eu sou um monoglota convicto e eterno, e meus filhos, tem um que fala 4 idiomas, entendeu? Os outros, eles falam português. As minhas netas também falam inglês melhor que português, entendeu? Agora, eu não sei falar porcaria nenhuma. Fiquei orgulhoso do senhor traduzindo ao vivo o que falava o Biden, o homem que ganhou a eleição do Trump. Um abraço para você, Eduardo Castro, que morou em Portugal também, né? Oi, Milton. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes do seu programa, da Rádio Bandeirantes. É sempre uma honra gigantesca poder voltar ao microfone da Bandeirantes, ainda mais com você no Domingo Bandeirantes. Muito obrigado pelos elogios aí também para satisfação da dona Domitila e do seu Luiz, que pensa a mesma coisa que você, viu? Meu pai e minha mãe que também ficam orgulhosos que falam isso. E os seus ouvintes estão te ouvindo lá em Vinhedo agora também, viu? Isso, legal, porque, sem dúvida, como diz Mauro Alexandre Zione Trabulsi, a mãe e o pai são os maiores amigos do filho. Uma bela frase. E aí, rapaz, o que você tem que acrescentar? Porque você morou em Portugal mesmo, né? O que você fez em Portugal? Não, Portugal exatamente não. Eu morei nas ex-colônias. Eu morei em Moçambique 2 anos, eu morei em Angola em 1 ano e eu trabalhei em uma rádio chamada Golo FM, que transmite para Portugal e para as colônias também. Então, eu em Portugal passei várias vezes, já tive inúmeras vezes lá, trabalho e pessoalmente também, mas não vivi em Portugal. Porque se somar todo o tempo, é capaz de dar um pouquinho. Mas eu morei mesmo, foi em Angola e em Moçambique. Mas de lá você me mandava muito e-mail, a gente sempre conversava. Agora é o Silvio Micheli, corintiano, que está trabalhando na Crônica Esportiva ou no Jornal Impresso lá na cidade de Lisboa. Que capital linda, pequena. O Portugal é pequenininho, mas é lindo, limpo, é uma coisa maravilhosa. Estive lá em Cascais recentemente, não, faz uns 2 anos com meu amigo Jamir de Oliveira Nunes. Então, Latife Abrão Júnior também foi fundamental naquela viagem. Mas parabéns aí, e como é que você agora não vai traduzir nada? Eu quero a tua opinião como grande integrante do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão da vitória de Biden. Foi zebra para você? Zebra propriamente não, mas como também não seria se o Trump vencesse. A gente viu aí uma diferença muito pequenininha, né? Em termos de votos totais, são 4,5 milhões para um país de 320 milhões de pessoas. 150 milhões de votos é pouca coisa. E ainda mais quando você vai na regra, né, complicada da eleição americana, diminuindo essa quantidade de votos dentro dos estados, você vai ver que vai ter estado aí que a diferença... Aliás, na própria Pensilvânia, que deu a vitória para ele, a diferença de 40 mil votos no máximo. Então, poderia ser para um lado, poderia ser para o outro em termos da corrida de cavalo, né? Quem chega na frente, quem ganha a Casa Branca a partir do dia 20 de janeiro do ano que vem. Agora, acho que também não dá para dizer que se vitória fosse do lado do presidente Trump, seria uma surpresa. Surpresa foi da primeira vez, em 2016, quando ele era um apresentador de televisão que conseguiu reunir, pelo seu discurso agressivo, algumas das coisas guardadas no coração dos americanos que muita gente se recusava a falar, para o bem ou para o mal. Então, ali em 2016, a vitória do Trump foi uma surpresa. Esse ano não seria de nenhum dos dois, pelo desgaste, fadiga de material do próprio presidente, ele não tem apoiadores, ele tem seguidores, né, quase uma coisa religiosa, e também pelas circunstâncias que ele colocou os Estados Unidos a partir de todas as decisões que ele tomou ao longo desses 4 anos, que agradaram muita gente no início, mas depois, quando veio a pandemia, a coisa ficou mais complicada. Eduardo, é claro que é um chute, né? Uma bobagem, talvez, né? Mas eu entendo que o Donald Trump, pelo tamanho do ego dele, da importância dele, da riqueza dele, etc e tal, e gostou da brincadeira, queria ficar mais 4 anos, eu acho que o Trump é hoje o cara mais triste do mundo. O que você pensa? Sem dúvida. Eu acho que a decepção dele se traduz aí na maneira que ele se refere à derrota, né? Ele não diz assim, que pena, perdi, lamento pelo trabalho, muito obrigado pelos que me apoiaram. Assim, ganhei. Não interessa o que está dizendo ali. Eu ganhei grande. Ele usa essa expressão, né? I won big. Então, ali você vê que há
não é só um lamento pela derrota, é uma indignação. E ele vai levar adiante essa busca pelo que ele considera ser justiça, só que até agora não trouxe uma única prova daquilo que ele disse ter acontecido, né? Ele chegou a twittar ontem dizendo que só os 71 milhões de votos dele que foram legais, os outros não foram, né? Então você vê ali uma indignação, uma dor no coração mesmo, passa da política, chega nesse campo que você está falando aí, que é o sentimento de, não é nem de traição, mas de como é que eles não me acham tão bom quanto eu me acho, né? Que acho que perpassa o coração do Donald Trump aí, mas não o coração do eleitor dele muitas vezes. Muitas vezes, grande parte dos eleitores dele o veem como uma redenção, ligada à religião, uma redenção, valores antigos e tal. Muita gente que não se conforma com o fato de grupos que antes não tinham tanto poder, tanta influência, tanta voz, hoje em dia terem. E não só terem que ser ouvidos, como terem que ser respeitados, né? Isso acontece muito. E essa indignação está no coração de alguns dos eleitores. Outros tantos, de fato, acreditaram que ele poderia fazer o país melhor em termos econômicos por causa das suas ideias, que são muito simplistas, né? São muito aquele tipo de coisa. Se fosse assim tão fácil, por que ninguém fez antes, né? Porque o mundo globalizado é complicado, são coisas de relações difíceis. Às vezes, quando você vê a coisa muito na sua frente, né? Por que você não faz assim, a linha reta? Não, porque é preciso conectar outros pontos para chegar num resultado, sem que o meio desse caminho fique contrariado ou sem que esse meio de caminho crie dificuldades para chegar no resultado. Acho que é por aí, Milton. Agora, o Eduardo Castro, ele pode ser despejado antes do 20 de janeiro, lá da Casa Branca? Não. Ele não sai de lá se ele não quiser antes do 20 de janeiro de jeito nenhum, né? Porque é a data em que ele precisa, cessam os poderes do presidente ao meio-dia do dia 20 de janeiro, não precisa ter juramento, não precisa assinar papel, está na Constituição dos Estados Unidos e consagrado pelos 233 anos de história do país. Então, os poderes dele cessam ao meio-dia do dia 20 de janeiro. Isso se, no dia 14, isso deve acontecer, os votos do colégio eleitoral, esse troço complicadíssimo que elege, em última instância, o presidente dos Estados Unidos, forem certificados pelo Congresso. É o que acontece agora. Cada estado vai se reunir. Se a gente viu lá esse mapa colorido, né, 55 delegados na Califórnia, 20 delegados na Pensilvânia, 3 delegados em um monte de estados de menor população, esses números aí se transformaram em pessoas ou que representam o Partido Democrata ou que representam o Partido Republicano. Elas vão se reunir nos seus estados no dia 6 de janeiro, no dia 14 de dezembro, e vão depositar os seus votos. Quando eles depositam os seus votos, eles vão repetir aquilo que a população do seu estado determinou, por força de lei em 32 estados, por mecanismos de escolha das pessoas, né? O partido que escolhe quem vai representar, então dificilmente vai haver alguma tradição. Em 230 anos, alguma traição. Em 233 anos, houve só 9 casos, mas já eram até, de certa maneira, alguns deles esperados. Outro momento estava em guerra. Em 1876 demorou 4 meses para sair a decisão e foi no Congresso só. Enfim, eram outras circunstâncias. Não deve acontecer dessa vez. Mas a partir do dia 20 de janeiro, se ele não deixar a Casa Branca, aí ninguém sabe o que vai acontecer. Mas até lá, acredito, e pelo que a gente tem lido também, o próprio partido dele vai bater nas costas do Trump e dizer: meu amigo, ok, você tentou, mas agora é hora de ir em frente. Não, 20 de janeiro, é claro que ele vai sair, não vai pagar esse mico, né? Mas o que a gente lê por aí também, não são todos, mas estão dizendo que ele está ameaçando não passar o cargo oficialmente, conforme prevê a Constituição deles lá. O vencedor, o atual vencedor e o antecessor tem que passar para ele, o novo condutor do mais importante país do planeta. O que acontece com o Trump se ele não aparecer para passar o cargo dia 20 de janeiro? Então, lá não tem faixa, né? Aqui a gente tem essa cerimônia, a cerimônia que visualmente, né, transmite o cargo para o presidente próximo do Brasil, e assim em vários países, na Argentina também. Deixa eu pensar aqui. Tem vários outros países que têm a faixa, né? A Colômbia, na Venezuela.
muitos países aqui da América Latina usam essa formalidade. Você sabe que na Argentina tem até um cetro, passado para o presidente. Esse gesto, ele não é o que formaliza, né? O que formaliza no Brasil é quando o novo presidente faz o juramento dentro do Congresso Nacional. A partir desse momento, ele é o presidente do Brasil. Quando ele chega lá para receber a faixa, ele já é o presidente. Mas a tradição mostra que é aquele instante em que o país se certifica para valer. Houve a mudança de cargo. Os Estados Unidos não tem isso. Os Estados Unidos não tem faixa. Os Estados Unidos, a posse, não tem um momento em que o antecessor faz um gesto de passagem para o próximo. Tem aquele discurso, sempre, muitas vezes na neve, sempre do lado de fora do Congresso, ali em Washington, na frente do Capitólio, né, como eles chamam o Congresso Nacional deles lá. Então, se ele fizer uma travessura dessa, se ele fizer uma falta de respeito como essa com as tradições, mas ele já fez, né? A primeira delas era, nos Estados Unidos também, a lei é muito fluida, a lei eleitoral. Não é como no Brasil. No Brasil, a lei eleitoral determina quantos segundos você vai falar no horário eleitoral. Lá não, né? Então, não tem lei que fala assim, acabou a eleição. Não tem Tribunal Regional Eleitoral, não tem Tribunal Superior Eleitoral. São as convenções históricas que mostram. Como é que os Estados Unidos sabem que acabou a eleição? Quando o perdedor vai a público e diz assim, perdi, estou convencido, diante das projeções feitas pelos veículos de comunicação, pelos dados que estão saindo, que eu perdi. Que o vencedor seja feliz e seja o presidente do país doravante. Ele não fez isso já, né? Então ele já feriu essa tradição. Essa sensação que você está falando aí dele, ou ficar entre fugir da responsabilidade e não querer aceitar a derrota, esse ato ele já fez. O que pode atrapalhar de fato é não dar acesso à nova administração a dados e informações nesse período de transição para que a nova operação do novo governo comece no primeiro dia de posse, no dia 20 de janeiro, e não mais para frente. Só que, já preparado para isso, por exemplo, ontem a gente estava informando lá no Band News que o presidente, a equipe da campanha da transição do presidente Trump, do presidente eleito Joe Biden, já está conversando, por exemplo, com a OMS, Organização Mundial da Saúde, para já ter um plano de combate à Covid-19 logo que ele assume, independentemente de qualquer coisa que faça o Trump. Olha, o Eduardo Castro tem um lastro fantástico no Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão. Estou ouvindo você, tenho visto você na Band News TV, você está dando realmente um show outro dia aqui na Rádio Bandeirantes também, traduzindo ao vivo, porque não é para qualquer um isso não, viu? Porque muitas vezes temos muita gente competente também na televisão, nas co-irmãs, traduzindo, muita gente não concorda com a tradução, olha, porque não sei o que, não foi bem isso e tal, mas deixa para lá. Eu quero dizer para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, para os mais jovens, que no célebre 11 de setembro, em Tribeca, ali do lado no World Trade Center, eu tenho conhecimento daquele pedacinho lá por uma questão particular. Bem, a verdade é que o Eduardo Castro, eu estava naquele 11 de setembro fazendo maquiagem na Band para gravar o Esporte Total Debate, que ia para o ar todo dia às 11 da manhã. Eu, Alberto Helena Júnior, Ricardo Capriotti, Carlos Alberto Parreira estava naquele dia também, Orlando Duarte, e a gente foi gravar o programa, entendeu? Porque era gravado. E eu estava gravando e o Hélio Silliman no meu ponto, dizendo, olha, um teco-teco bateu numa torre lá, num grande prédio lá. Aí o Carlos Nascimento, na Rede Globo, falou também que era um teco-teco, entendeu? Porque fica tudo pequenininho em Nova York, né? Todo mundo é pequenininho perto da cidade, ainda mais naqueles prédios lá. E, na verdade, eram os aviões do glorioso Bin Laden, que hoje nada no tacho do capeta. E aqui na Rádio Bandeirantes, esse moço que vos fala aí, o Eduardo Castro, aliás, bem na verdade, é claro que esse programa que nós gravamos 2 horas de programa, e meio bombardeio, que eu era informado pelo Hélio Silliman, entendeu? E é claro que o programa não foi pro ar, a coisa esquentou e a Bandeirantes ficou em rede nacional direto, mostrando tudo em relação ao atentado mais nojento e mais bem-sucedido, infelizmente, na história. E esse moço aí, o Eduardo Castro, na Rádio Bandeirantes, ouçam bem o que ele fez. Agora na minha janela, fumaça preta em volta do Pentágono, o centro da inteligência e da segurança dos Estados Unidos.
fica a 5 quadras de onde eu falo nesse instante. O corpo de bombeiros passou correndo pela rua, muita fumaça em volta do Pentágono, na cidade de Washington, não exatamente, tecnicamente na cidade de Washington, mas sim do lado do rio, do lado do rio Potomac, à esquerda ficando Washington, à direita o Pentágono, já na cidade de Arlington, muita fumaça circundando o Pentágono. O repórter da rede NBC está no ar nesse instante, dizendo que sentiu dentro do Pentágono tremor. E nesse instante, fumaça preta saindo do Pentágono, mas não é uma fumacinha, não. Daqui a pouco, seguramente, as imagens vão chegar no Brasil também. O Pentágono está envolto em chamas. Aqui em volta, a 5 quadras de onde a Bandeirantes fala nesse instante. De fato, às 9h43, a coisa parece ser maior do que parece, claro. Pode ser também que tenha havido um acidente dentro do Pentágono. É o maior edifício da capital americana, sempre está em obras. Pode ser que tenha havido alguma coisa, mas uma fumaça preta começa nesse instante, já há alguns segundos, subir do Pentágono. Fui até a janela nesse instante para ver o outro lado do prédio. Não é o mesmo montante de fumaça, não é a mesma coisa que em Nova York, no World Trade Center. Mas eu também, como o Dr. Cláudio disse agora há pouco, não deixa de ser assustador. A fumaça subindo do Pentágono, eu vejo o Pentágono aqui da janela, do prédio onde fica a Bandeirantes em Washington. Lá 5 quadras de onde nós falamos nesse instante, eu tenho condição de ver pela janela o Pentágono, fumaça preta, muita fumaça. O prédio do Pentágono, ele tem esse nome por causa da forma dele, ele tem 5 laterais, ele é um prédio relativamente baixo, não é um edifício como o World Trade Center. E a informação que nós temos é que do lado sul do Pentágono, agora helicópteros passam por sobre o prédio, e aqui em cima do prédio onde a Bandeirantes fala também nesse instante, mas a fumaça preta envolvendo o edifício. Eu não tenho condição nesse instante de confirmar essa informação que foi dada com relação à Casa Branca, mas nós estamos tentando verificar. E, enfim, vamos continuar acompanhando aqui o prédio, onde a Bandeirantes fala nesse instante envolto em fumaça também, e uma parte, pelo menos, do Pentágono sendo evacuada nesse instante. É o maior edifício da capital americana. Ele é um edifício que não tem muitos andares, mas ele é muito largo, ele é muito extenso. A informação nesse instante é que parte do Pentágono está sendo evacuada. Eu vejo da janela, eu descrevo na janela nesse instante, a fumaça preta subindo, envolvendo o edifício onde a Bandeirantes fala nesse momento. O Pentágono também em chamas, pelo menos em parte. Não há mais detalhes. Não há detalhes com relação a feridos, não há detalhes com relação a mais nada. O que eu posso descrever nesse instante é a cena que eu vejo pela janela aqui da Bandeirantes em Washington. Fumaça subindo, muita fumaça, fumaça preta, sinal de que o fogo continua. E, inclusive, eclipsando o sol, de certa forma, né? Nesse instante aqui, uma nuvem, digamos, muito grande por essa área da cidade de Washington. Tecnicamente, não é mais a cidade de Washington, é do lado do estado da Virgínia. O rio Potomac divide a Virgínia do Distrito de Colômbia. O Pentágono já fica desse lado, na cidade de Arlington, no estado da Virgínia. O que eu vejo é o Pentágono encoberto. Eu tenho uma visão muito tranquila, muito fácil do Pentágono aqui da minha janela. Normalmente, e nesse instante não se vê mais nada. Eu só consigo verificar que alguns helicópteros passam por sobre o prédio em alguns instantes, eles continuam sobrevoando. O azul do céu se contrapõe, porque é um dia muito bonito na capital americana, e nesse instante essa imagem de fato é assustadora. Acho que a gente teve um pequeno problema de conexão. Então, voltei, não. Agora sim. Eu queria dizer para o Eduardo Castro, no grande momento jornalístico da tua vida, que eu fui ouvindo, né, saindo da Bandeirantes depois da nossa gravação, até minhas menininhas aqui, minhas cachorrinhas estão te cumprimentando. Então é o seguinte... Obrigado, cara. A Lisa aqui manda um latido para eles também. Isso, a Ellen, a Gabi e a nossa Kel. São 3. Aí é o seguinte... Eu me senti, minhas cachorrinhas e os ouvintes da Bandeirantes no Brasil e no mundo, todos nós nos sentimos do lado da tua janela, lá dentro do teu quarto, na sua janela. Você descreveu de forma brilhante, entendeu? Impressionante. Nós nos sentimos do teu lado. Você é um repórter televisão, entendeu? Foi uma rádio-televisão que o senhor fez daquele 11 de setembro. Você sabe que tem um outro miltista juramentado aí, um outro fiote de Milton Neves, que era o chefe da redação da Bandeirantes naquela época, que era o João Marcos dos Santos, João Marcos Tadeu dos Santos. E essa imagem ele foi para Ribeirão Preto, gente boa também, viu? Isso.
ele era o chefe da redação e essa imagem ainda não havia chegado ao Brasil, né? Porque eu fiquei sabendo que tremeu o prédio onde eu estava, né? E eu fui à janela para ver do outro lado e vi isso que você gentilmente repetiu agora, a gravação de 19 anos e meio atrás. E aí o João Marcos entrou no meu ouvido, né? Tirou o som do ar e falou assim: velho, eu sei que você está nervoso, sei que você tá, mas você tem certeza do que você está falando? E aqui a gente não está vendo nada ainda. Eu falei: não, espera que daqui a pouco vai aparecer. E, infelizmente, de fato, apareceu. Essa gravação aí, Milton, me emociona muito pelas circunstâncias todas, né? Nos deixou muito nervosos. Eu morava ali, né? A gente não sabia o que ia acontecer no próximo minuto. E você sabe, o repórter é assim, né? Primeiro ele se preocupa em dar notícia, depois é que ele vai se preocupar em ver se está bem, se está inteiro, se correu risco, alguma coisa, que é um perigo, né? À medida em que o tempo passa, a gente vai ficando mais veiaco, vai errando menos nesse aspecto. Mas ali eu tinha 24 anos, 25 anos, e então ainda era muito novo, e, enfim, ao final do dia é que eu fui entender pessoalmente no que eu estava mergulhado, não só eu, como, enfim, milhões de pessoas, e até hoje, todo 11 de setembro, absolutamente todo 11 de setembro, muitos ouvintes da Bandeirantes fazem a gentileza de me enviar mensagem dizendo que naquele dia ouviu por causa que estava na rádio, tal, a descrição. Foi muito marcante para o ouvinte, para todo mundo que acompanha aquele momento, e para mim, então, você não tem a menor ideia. Eu tive a minha carreira muito voltada, né, nesses instantes internacionais, assim, para grandes momentos. Graças a Bandeirantes, eu tive uma Olimpíada em 2004, pela TV, eu tive pela rádio em 2 Copas do Mundo, de 2002 e a de 98 na França. E esses momentos, a tradução desses momentos, né, transmitir os grandes momentos é que aquela coisa que está acontecendo na sua frente, que eu acho que é a grande característica que ficou dos anos em que eu trabalhei na Rádio Bandeirantes. Foram 13 e espero que tenham outros ainda pela frente, viu, Milton? Você vai ficar, essa categoria toda, você vai ficar igual o Salomão Esper, 100 anos, entendeu, no ar? Mas é o seguinte, a tua vibração é do jornalista puro, o jornalista raiz, não é um oportunista que caiu de paraquedas, porque você foi se emocionando igualzinho o Joséval Peixoto na final de Copa de 70. Não quero comparar futebol com uma desgraça, com uma grande catástrofe, mas você foi crescendo, e você descrevendo como se fosse televisão, e sentiu que você realmente estava um apresentador de televisão no rádio, entendeu? Aí eu me lembrei agora de Randall Juliano Matozinho, de Barra Bonita, ele que está no céu. Ele falava o seguinte, em reuniões que a gente fazia na rádio, ele falou assim: meninos, vocês que estão começando, jamais falem ao microfone. A minha emoção é tão grande que faltam-me palavras para descrever o que eu estou vendo. Então está na hora de você encerrar a carreira, que mal está começando. Se você não sabe mostrar com palavras aquilo que você está vendo com teus olhos, você não vai ser jornalista nunca. Então aí você foi um jornalista na mais lídima acepção do termo. Obrigado, Milton. E assim, tem muito. Como eu também, ao longo desses anos todos, nunca deixei de transmitir as emoções do esporte, né? Eu até recentemente, estou no Band de Esportes aí fazendo jogo. Iria fazer ontem um jogo do Campeonato Russo, não que fossem as vicissitudes da eleição americana. Mas coisas tão diferentes, assim, no fundo, não é diferente. É você transportar para o ouvinte ou para o telespectador a informação que acontece na sua frente. Seja um jogo de futebol, seja um acidente de automóvel, seja um grande fato mundial, seja a eleição dos Estados Unidos, seja uma ópera que está tocando. É você conseguir transformar em palavras. Na televisão você tem que transformar em palavras, mas não muitas, né? Você tem que, como diz o nosso Silvio Luiz, que aliás apresentava programa na Rádio Bandeirantes nesse 11 de setembro aí de 2001, e todo dia ele entrava no ar e me perguntava assim: Eduardo Castro,
quanto é que está o dólar aí em Washington? Eu dizia para ele, hoje, Silvio, excepcionalmente está $1, né? Hoje vale $1. Mas o Silvio Luiz é que diz, na televisão a gente tem que legendar palavras. Isso serve também para o jornalismo, né, em geral, não só para a transmissão de jogo de futebol. Na televisão a gente tem que juntar as palavras com aquilo que está vendo e quem tem prioridade é a imagem. Na rádio a gente tem que juntar a informação com a emoção, só que quem tem prioridade é a informação. É isso que você estava falando. Isso mesmo. Olha aqui. Eu tenho uma pergunta para te fazer, porque o Pentágono, você já matou a charada aí, né? Lá em Tribeca, naquela região ali, onde tínhamos o World Trade Center, as duas torres, né? Eu tô lá no 67º andar, 67º andar da Four Seasons Private Residence. Eu tirei uma foto lá do 67, lá embaixo, e o pessoal pergunta, o que é esse retângulo pequenininho lá embaixo, preto? Meu filho, aquilo não é um retângulozinho preto, não. Aquilo lá são duas piscinas de mármore preto, mostrando, e com muita água, mostrando, simbolizando, né, vida eterna para aqueles que morreram. Porque naqueles dois pedacinhos, aquelas duas piscininhas, estavam plantadas exatamente as duas torres. É uma coisa muito impressionante. Ali tudo. E você sabe, é claro, mais do que eu, do lado das piscinas, nas bordas, são cravados ali, encravados, os nomes das pessoas que morreram. E ali as floriculturas estão vendendo muito, porque todo dia no aniversário do morto, vai lá a família, compra flor e põe ali nas bordas daquela piscininha. Só que não é uma piscininha, era um espaço enorme onde estavam plantadas as duas torres. Agora, tudo isso todo mundo sabe. A única dúvida agora, você vai matar a charada, por favor, para ganhar mais um 10? O outro avião que teria sido abatido pela Força Aérea Americana por ordem do presidente, porque tinha um outro destino também. Só que muita gente acha que os passageiros lutaram também com os bandidos, com os sequestradores, e eles acabaram dinamitando eles mesmo, explodindo o avião. Qual é a versão? Porque até hoje tem dúvidas quanto o Kennedy, né? Lá em Houston, no Texas. Eu queria saber... No Texas, não. Dallas. Dallas, claro que é Dallas. Na 22 de novembro de 1963. Nós, jornalistas, cansamos de ir lá naquele prédio ali do lado para tirar foto, Dallas 94, quando a gente esteve lá na Copa do Mundo. Então eu pergunto, aquele outro avião, ainda existem dúvidas por que ele caiu e não chegou ao seu destino, que era mais um assassinato? Olha, Milton, a dúvida vai permanecer tanto quanto quem matou, qual foi a bala que matou John Kennedy. Por quê? Porque já tem até documento, tem até filme, como você lembrou aí, contando do heroísmo dos passageiros, e a gente não tem por que duvidar que esse heroísmo tenha acontecido, né? Porque os passageiros estavam telefonando para as famílias e dizendo, olha, sequestraram o avião, e daí a família dizendo, sequestraram outros também e tal. Esse avião caiu no estado da Pensilvânia, agora hoje em dia tão falado por causa das eleições dos Estados Unidos. Ele estava em rota para Washington. A informação que consta dos livros é que ele iria ser jogado em cima da Casa Branca. Por isso que o vice-presidente, quem estava na Casa Branca, um senhor chamado Dick Cheney, estava naquele momento no bunker, embaixo da Casa Branca. E o presidente, na altura, George W. Bush, estava voltando no famoso Air Force One. Só que o Air Force, ele estava na Flórida, participando de um evento lá sobre educação, recebeu a informação e levantou voo. Queria voltar para a cidade, para a capital Washington. Só que daí bateu um segundo avião. Então, daí dentro da sede dos Estados Unidos voadora, né, do Air Force One, a comunicação ficou muito ruim, também tem detalhes sobre tudo isso. O sistema de informações militar não conseguia falar com o sistema de informações civil da aeronáutica. Então, eram aviões militares para um lado e civis do outro. Hoje em dia, eles se intercomunicam. Naquela época, eles eram separados e não tinha como fazer com que eles conversassem naquelas circunstâncias. Então, o presidente dos Estados Unidos começou a voar para Nebraska, que foi onde ele desceu primeiro, numa base, inclusive com aviões de transporte de bomba atômica e tal, mas ele ficou sem ação. Quem tem ação naquele momento, inclusive contra a lei, porque a lei ele continuava no poder, era o vice-presidente. O presidente e o vice-presidente Dick Cheney mandou abater aviões que não pousassem naquele instante. E daí você tem um lapso de tempo, um período de tempo, em que fica valendo essa ordem.
Até que logo depois, retomada a comunicação da Casa Branca e com o Air Force One, se verifica, a informação que chega para o presidente Bush é que todos os aviões tinham pousado, que nenhum mais tinha caído. E logo depois disso, ele dá um alívio, ele respira fundo e suspende a ordem de abater os demais aviões que estão voando no espaço aéreo americano. E instantes depois chega a informação de que esse avião caiu na Pensilvânia. Ou seja, jamais saberemos se de fato, a não ser que alguém, né, velhinho, conte essa história em detalhes e traga provas. Mas nós jamais saberemos se foi o heroísmo dos tripulantes e também... Tripulantes não, coitados, eles já tinham sido mortos, mas dos passageiros daquele voo que fez o retorno e voltava muito provavelmente para ser jogado em cima da Casa Branca ou então do Capitólio, mas muito provavelmente da Casa Branca. Nunca saberemos se foi o esforço deles ou se foi de fato um caça americano que derrubou aquele avião. Vai ficar para conspiração durante muitos e muitos anos, meu. Olha, você está completo demais, rapaz. Pelo amor de Deus, esse mundo que você passou a dominar, né? África, você também, lá perto de Portugal, aquele negócio todo, e principalmente Estados Unidos, transformaram você num jornalista ainda melhor, maravilhoso. Agora, quando eu encontrar com você no estacionamento, eu vou te dar uns abraços mais apertados, porque você está muito completo. Agora, tem uma crítica ao senhor aqui. Lá de Uberaba vem, não sei se você conhece, Cláudio Scaf Zaidan, dizendo que você está ganhando 9,99. Falta 0,1, igual na Pensilvânia, que faltou um pouquinho lá para o Trump, porque o senhor está muito barbudo. Porque homem que é homem não usa barba, tem que fazer a barba todo dia cedo. Esse Eduardo Castro não é mais aquele menino ingênuo, bonzinho que eu conheci. Agora está com essa barba feia. Olha o Zaidan, hein, falando com você. E se o Zaidan fala... Bom, meu tio faleceu, o Zé Roberto, falava a mesma coisa. Tira essa barba que está muito feia. Então vou levar em consideração e vou fazer isso. Mas eu vou contar um segredo, meu, que ninguém está nos ouvindo mesmo. No seu programa ninguém escuta. Eu uso barba porque eu fiz uma cirurgia uns anos atrás, em 2009, e o meu rosto ficou torto, entendeu? Então, para desentortar o rosto, eu uso a barba e eu disfarço. Eu não sabia disso, não. É verdade, eu tirei um... O meu filho mais velho está usando uma barbona também, que eu não gosto, mas sabe como é que é? Cada um responde pela sua cara. Exatamente. Não, a minha é disfarce. É verdade, em 2009 foi benigno, ainda bem, né? Um tumor numa glândula chamada parótida, todo mundo tem duas e eu tenho uma só, que eu tive que tirar e aí o rosto não fica desfigurado, não fica um horror não, mas daí cada um tem a sua vaidade, né? Aí eu comecei a usar barba e gostei desse negócio, agora é difícil de tirar. Eu não sabia, não. Então deixa eu falar mal de Cláudio Zaidan? Posso falar mal do Zaidan um segundo? Não, ele está na marca do pênalti. O olho da rua está piscando para ele, porque ele não aparece mais. Então, ele disse que não volta mais. A gente fala bastante, ele disse que se depender dele, ele fica lá. Então, né? O que é verdade. Mas o Zaidan foi a pessoa que me pôs no ar pela primeira vez. A gente trabalhava lá na pequenininha Trianon, lá pertinho da Jovem Pan, né, em 1993. Naquela época que Roberto Oliveira nos ajudava lá com os resultados do futebol, no final do dia, que ele baixava lá para conversar e tal. Roberto Vicente de Oliveira, figura maravilhosa que não vejo há tanto tempo. Quanto eu tenho saudade dele também. E era o Zaidan que apresentava um programa que tinha poucas horas, lá na rádio do Fernando Vieira de Mello, do Antônio Delfiol. Começava às 8 da noite e terminava meia-noite. Só que ele saía 15 minutos antes, porque tinha um carro da Bandeirantes na porta, lá naquela escadaria da Avenida Paulista 900, esperando para pegá-lo, porque ele apresentava o Bandeirantes a Caminho do Sol da meia-noite às 4. Então ele começava às 8 da manhã, às 8 da noite, e parava às 4 da manhã, né? Nas duas rádios, naquela época só no AM e tal. E aí ele tirou férias. Primeiro ele me botou no ar a primeira vez, que ele descobriu que eu gostava de um negócio, que naquela época no Brasil tinha pouca informação, chamado NBA. Aí o senhor Fernando Vieira de Mello queria que eu ficasse assinando como Eduardo NBA Castro, né? Então, era um negócio novo, uma coisa que não existia naquele tempo. A gente tinha que pegar as informações na agência de notícias e dava os resultados com um dia de atraso. E aí, tanto é que os jornais,
Os jornais de rádio, atenção, a ANSA informa, o Night Press International, a UPI. A gente só tinha informação pelo Telex, que era um trambolhão que ficava nas redações de rádio e televisão, e as notícias iam chegando. Pô, e o Zaidan descobriu justamente que a minha primeira função lá era recolher o Telex e levar para eles. Né? Eles, no caso, o horário dele, quando ele estivesse no ar, para Ney Gonçalves Dias, para Orlando Duarte, que apresentava o programa lá de manhã, para Milton da Rocha Filho, que fazia o jornal das 6 horas da tarde, por aí. Ricardo Viveiros e tantos outros que você também conheceu, conviveu, e Maria Elisa Porchat, tantos e quantos. Era a minha função, arrancar a nota, né, chamada as notas internacionais que chegavam pelo Telex e levar para ele. E aí eu levei lá várias vezes a nota lá e começa a conversar do basquete. E daí ele começa a perguntar isso, e esse jogador, e aquele, esse tal coisa, não sei o que, tá. Senta aí. E volta, acende a luz e ele começa a perguntar. E aí não parei mais, faz quase 30 anos. Tá vendo? Graças ao Zaidan. Aliás, eu não devo a minha carreira a ele. Né? O Zaidan a gente deve muito mais a ele. A gente aprende a respeitar o colega, a gente aprende o valor que as coisas têm. E a gente se emociona quando fala dele, né, meu? Hoje eu me emociono quando falo de Guilherme Herédia Cimatti, a maior revelação do rádio nos últimos anos. Agora é o seguinte, você falou de carro da Bandeirantes, só para concluir, o Zaidan não anda mais de carro, nem de ônibus, nada. Ele é o Tarzan nosso. Ele mora na Praça da Árvore, então ele pega a primeira árvore lá, ele tem um cipó igual o Tarzan direitinho, cai aqui no Ibirapuera, do Ibirapuera ele vem aqui na Oscar Americano, tem uma floresta ali também, e depois, cheio de árvore ali na Bandeirantes, ele desce o cipó dele no estacionamento da Bandeirantes. Ele vem mais raio. Ô, Zaidan, pera, mas você vai cair da árvore, pô. Pega um... Não, trânsito é muito demorado, eu venho de cipó porque é mais depressa. Só tem passarinho do meu lado. Ô, Milton, você sabe que ele morava numa caverna, ele morava ali na Alameda Santos. Padre João Manuel, Alameda Santos. Isso, ele morava ali na Padre João Manuel. Daí um dia, 1900 e antes do telefone celular, o senhor Fernando Vieira de Mello vira pra mim e fala assim, vai lá e leva um recado. O Zaidan dormia de dia, né, porque ele fazia tudo isso de noite, madrugada. Então daí o seu Fernando vira pra mim e fala assim, vai lá e manda um recado lá pro Zaidan, sei lá o que era o recado. E eu fui, né, era pertinho, dava pra ir a pé, eu fui. Eu cheguei lá, o apartamento dele era uma caverna, tinha um colchão, uma televisãozinha preta e branca e uma garrafa de água, e não tinha mais nada. Ainda é assim na Praça da Árvore. Ele não aceita morar num flat gratuitamente na Alameda Campinas. Não vou dar prejuízo pra você. Pô, mas você paga só o condomínio, eu já não consigo alugar mais, que parou o mercado imobiliário do Brasil, então vai lá, pelo menos você paga o condomínio. Não quero. Ninguém no mundo consegue levar Zaidan para um restaurante. Eu, Fernandinho Vieira de Mello, o Marcelo Parada, aí ele, ó, entendeu? Nós estamos tentando há um século que ele vá jantar um dia com a gente. E não aceita carona. Ele pega ônibus às 2 da manhã, o Correinha. Exatamente. Exatamente. Uhum. Então é o seguinte, um grande abraço para você, muito obrigado. Você está num grande momento, num grande grupo, o Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão. Está explicada a barba e você conhece os Estados Unidos melhor do que o Trump. Um abraço para você. Obrigado, Milton. Que a gente está montado em cima não só da fama, mas do conhecimento e da categoria que vocês têm. Não fossem os ídolos que nós temos, a gente não seria nada. A gente não teria base para acreditar que dava para chegar lá. Eu devo muito a você, ao Zaidan, ao Fernando, tantos esses, Orlando Duarte, Roberto Monteiro. E daí, se começar a falar, vai ser mais 15 minutos. Obrigado a você sempre e a todos esses aí também. A gente se vê nas programações da rádio e da televisão Bandeirantes. Já. Tá vendo? Eduardo Castro, que fase que tá, o pico que conseguiu, aonde ele que chegou, porque internacional, eu mesmo, guardado as proporções, quem sou eu? Eu não sou monoclota, mas quando eu fui para Israel em 85, fiquei lá quase um mês em Tel Aviv, Jerusalém, depois Osmar Santos, Fran Augusto e tal, Paulo Adar, nós fomos para Paris, depois para Londres para Lisboa e Lisboa para São Paulo. Aí que eu acordei para a vida, eu não sabia nada que existia, era um tucura, achava que fazendo plantão esportivo e sendo escrivão de polícia no Detran, na DAT ou na corregedoria de polícia do Detran, já estava resolvida a minha vida. Lê do engano. O aspecto internacional molda, sem dúvida, a carreira de qualquer um. Por isso que eu quero levar o Zaidan para Nova York, quero levar o Zaidan para Roma,
mas eu não tiro passaporte, eu não aceito viajar, porque o avião pode cair, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E ele falou muito de Fernando Luiz Vieira de Mello, maior jornalista que eu conheci na minha vida, hoje ele é nome de túnel. E, no entanto, o jornalismo avança. Ele era um homem tão austero que quando veio a AIDS, o Estadão com Miguel Jorge e ele, Fernando Vieira de Mello, passaram a fazer, é claro, uma campanha para prevenir o povo, igual do Covid que todo mundo faz hoje. Só que não podia falar a palavra camisinha, tinha que falar camisa de Vênus. Aí eu reclamei para ele, Fernando, ninguém sabe o que é camisa de Vênus, tem que falar camisinha. Não, mulher, você não sabe nada. E fico sabendo que antigamente em propaganda de cueca não podia falar cueca também. Era roupa de baixo masculina. Também estava errado. Cueca hoje é cueca, pô. Não tem jeito, né? E o Fernando era tão austero que havia um jornal chamado Hora da Verdade, apresentado por Luiz Mário Zanata e um gaúcho chamado Voitumas, Marco Antônio Voitumas. Ele comprou um carro em São Paulo, um Fusca, foi para Porto Alegre e acabou abraçando um poste lá e morreu. Eles estavam fazendo a Hora da Verdade. Benê Braga e Milton Neves, os repórteres. Alô, Benê Braga, onde você está? O Benê respondeu. Aí Voitumas, e você, Milton Neves? Onde você está? Como é que o Fernando não gostou? Ah, não, era o Birajara Valdez. Eu e o Birajara Valdez na rua. Alô, Birajara Valdez, agora é sua vez. Foi suspenso o Marco Antônio Voitumas. Alô, Milton Neves, onde você está? Eu falei, estou aqui na Bela Vista, sei lá. Aí, e agora é sua vez, o Birajara Valdez, suspenso. Rádio não é para fazer piada, não. Rádio é para informar, para dar show de entrevista com grandes entrevistados como Dan Stubach, figura maravilhosa, o nosso Tom Hanks do Brasil, e o nosso Eduardo Castro também, uma cria de Cláudio Scaff Zaidão, um dos maiores jornalistas do mundo.